Mundialmente, as fraudes ameaçam os governos, as empresas e a sociedade, independentemente do grau de desenvolvimento de cada país. Pesquisas realizadas apontam a perda de valores morais e sociais, a impunidade e as pressões econômicas como principais fatores que levam à prática de fraude no Brasil nas diversas áreas da atividade econômica. Podemos destacar que esses fatores recomendam uma especial atenção à questão da fraude em seguros. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você já leu esse artigo da revista Caderno de Seguros, editado pela Escola Nacional de Seguros? Estou chocado com esse caso de fraude. Carro zero escaneado. Um segurado comprou uma lanterna de um carro numa concessionária. De posse da nota fiscal, o segurado fez um scanner e inseriu um carro 0 km. Depois usou a nota para tentar comprar cobertura numa seguradora. Só não contava com a experiência do liquidador da seguradora, que ao verificar o número do chassi, estranhou e quando consultou a montadora foi informado de que tal veículo não existia. Pois é, vemos nesta matéria como as pessoas são capazes da prática de crime para se beneficiar indevidamente dos seguros. A questão da fraude tem sido objeto de pesquisa por diversas empresas de consultoria especializadas. E esses resultados têm se tornado importantes instrumentos para que vários segmentos comerciais e empresariais se protejam dos efeitos negativos desses atos. Mas cada vez mais as empresas seguradoras estão se preparando para lidar com essas situações. Agora todas as seguradoras precisam ter um diretor responsável para lidar com as questões relacionadas ao controle e à prevenção da fraude. Eu já ouvi algumas pessoas se queixarem de terem pago o seguro por muito tempo, sem nunca terem sofrido um sinistro, e achavam que já estava na hora de receberem algo de volta. Mas essa não é a função do seguro. Seguro é proteção ao risco. A atividade de seguro data de tempos remotos, em que os membros de uma sociedade criavam fundos de cota para suprir coletivamente as perdas sofridas por alguns, caracterizando-se assim o mutualismo. O seguro visa a proteção da vida, do patrimônio e da renda. E é necessário que as pessoas percebam que os riscos, objeto do contrato, devem se caracterizar pela sua incerteza e por sua ocorrência aleatória. O mutualismo, a conduta ética e a boa-fé das partes contratantes são princípios básicos que regem o contrato de seguro. Quando o indivíduo comete uma fraude, ele não está tendo uma conduta correta e, portanto, não está agindo de acordo com os princípios do seguro. Os segurados muitas vezes desconhecem o que caracteriza uma fraude em seguros. A fraude em seguros é caracterizada como qualquer ato intencional destinado ao recebimento de indenização ou benefício a que de outro modo não se teria direito, praticado na contratação ou no curso do evento previsto do contrato e mesmo após a sua ocorrência. Os impactos da fraude repercutem sobre os segurados e as seguradoras, rompendo o equilíbrio econômico do contrato. As fraudes são uma barreira ao crescimento do mercado de seguros, impondo altos custos operacionais. As ocorrências fraudulentas impactam diretamente nas operações realizadas, pois cada fraude não detectada leva ao pagamento de um sinistro que não teria cobertura, elevando os índices de sinistralidade do ramo. Todos pagam pela fraude, já que esse pagamento irá se refletir na formação do preço do seguro. A fraude, além de gerar um aumento da criminalidade, gera um aumento do preço do seguro e impede o acesso das camadas sociais menos favorecidas à proteção do seguro. A fraude prejudica diretamente o bom segurado, pois faz com que o seguro fique mais caro, entende? Como podemos ver, os impactos diretos da fraude na sociedade são o aumento da criminalidade, o aumento do custo de seguro e a inacessibilidade de novas camadas sociais à proteção do seguro. Para fim de análise e estudo, temos diversas formas de caracterizar a fraude, tipificando-a em razão de sua abrangência. A classificação pode ser fraude pesada ou fraude leve. Adota-se também fraude e abuso. No Brasil, temos adotado o conceito de fraude oportunista e fraude premeditada, conforme a intenção de quem a pratica. No mercado segurador brasileiro, a maioria das ocorrências de fraude é cometida pelo cidadão comum. São as chamadas fraudes oportunistas. Normalmente são sinistros exagerados ou falsificados a partir de uma ocorrência legítima.
Muitas vezes a pessoa comete a fraude sem sequer se dar conta de que está cometendo um crime. Eu entendo. Mas essas fraudes ditas oportunistas geralmente não envolvem valores muito altos. Realmente, os cidadãos comuns geralmente cometem fraudes de pequeno valor. No entanto, devido à sua frequência, acabam representando um grande custo para as seguradoras. E as fraudes cometidas por quadrilhas e delinquentes em geral? As chamadas fraudes premeditadas, que são cometidas por criminosos e quadrilhas especializadas, possuem frequência menor. No entanto, envolvem valores bem elevados. São os chamados golpes contra o seguro. O ramo automóvel deve ser um dos mais fraudados. O ramo vida e o ramo transporte também registram muitas ocorrências. Com certeza, esses três ramos são os mais representativos, mas o seguro patrimonial e o seguro DPVAT também têm um índice preocupante de fraudes. Olha só. A quantificação da fraude é uma importante iniciativa do mercado de seguros brasileiro. O Sistema de Quantificação da Fraude, o SQF, é um instrumento utilizado para divulgar uma inédita série histórica de estimativa de fraudes em seguros no Brasil. A quantificação da fraude tem como finalidade mensurar, por indicadores padronizados, a fraude em seguros, através da coleta periódica de dados junto às seguradoras. O SQF é realmente uma ferramenta importante para o estudo da fraude. Além desse relatório completo, tem também esse guia de consulta rápida, anualmente publicados pela FENASEG, que é a Federação Nacional das Empresas de Seguro Privados, Previdência Complementar e de Capitalização. Esses relatórios são também divulgados no site da Federação. O SQF tem como um dos objetivos promover a conscientização dos setores governamentais, do poder judiciário, da sociedade, dos segurados e do próprio mercado segurador sobre a extensão e gravidade da fraude contra este importante setor da economia. É necessário que todas as categorias profissionais que atuam no mercado segurador, incluindo os corretores de seguros, tomem o máximo de cuidados e precauções na fase da contratação do seguro. Deste modo, é possível prevenir que segurados mal intencionados atuem no mercado. Isso é verdade mesmo. A melhor forma de combater a fraude é a prevenção. E o ideal seria conseguir blindar o mercado contra os mal segurados, que já contratam seguros com a intenção de fraudá-los no futuro. Um cuidadoso preenchimento dos formulários, da proposta de seguro e uma análise clara dos contratos podem ser uma eficiente ferramenta para prevenir as fraudes. Atualmente, com a informatização dos sistemas, algumas fraudes comuns se tornaram mais fáceis de serem detectadas, como, por exemplo, a contratação de seguro de um mesmo veículo em mais de uma seguradora e também da contratação de seguro após a ocorrência do sinistro. Mas temos ainda muitos outros tipos de fraude no ramo automóvel e que são bem mais difíceis de detectar, como, por exemplo, a inversão de responsabilidade do causador do sinistro, o agravamento de danos e o superfaturamento de orçamentos, o empréstimo do seguro e a montagem de sinistro, como foi o caso de uma segurada que tentou incendiar o próprio carro para obter a indenização do seguro e acabou queimando as duas pernas. Porém, a perícia descobriu que o incêndio foi criminoso e ela acabou se ferindo, perdendo o carro e também o dinheiro do seguro. Esse foi um caso noticiado pela imprensa no Rio de Janeiro. É realmente impressionante o que as pessoas tentam para fraudar o seguro. Você sabe que tem ainda quem faça uma falsa declaração de roubo ou furto do próprio veículo? Outro dia mesmo uma jovem segurada foi presa enquanto denunciava o roubo do próprio carro. Alguém já tinha denunciado que ela iria à delegacia e que o carro estava escondido em outro lugar. Já as fraudes nos seguros de pessoas atingem patamares ainda mais graves por envolver, entre outros, crimes de morte. Vários tipos de fraudes já foram identificadas em perícias técnicas, como, por exemplo, a automutilação, a simulação de mortes e acidentes e a omissão de doenças pré-existentes. Os tipos de fraude acabam se repetindo em alguns ramos, levando-se em conta, claro, as características de cada um. Assim como no ramo do automóvel, há quem tente contratar seguro para veículos já sinistrados. No ramo vida, há casos de fraude em que há tentativa de contratação de seguro para indivíduos já falecidos. Pois é. E tem ainda casos perversos, como o que aconteceu nos Estados Unidos, em que duas senhoras cuidavam de sem-teto, sem família, exigindo para isso a contratação de seguro de vida, declarando-as como beneficiárias. Depois,
os envenenavam para receber a indenização do seguro. O pior é que tem atos bem mais inofensivos, mas que não deixam de ser também criminosos, como o empréstimo de carteirinhas de seguro de saúde. Outro dia mesmo, uma empregada estava passando mal. A patroa, então, emprestou a carteira para que ela pudesse ser atendida no hospital particular. O fato é que a empregada acabou falecendo, revelando assim a prática fraudulenta ofensiva ao seguro. É a típica fraude oportunista. Para você ver que mesmo o segurado de bom nível social e de boa formação cultural não se dá conta de estar cometendo um delito, tentando ajudar alguém, mas de forma errada e fraudando o seguro. É justamente por causa disso que se faz necessário conscientizar a sociedade sobre a fraude. Tanto as seguradoras quanto os corretores de seguros têm o papel de informar o segurado sobre as consequências desses atos que caracterizam a fraude e a existência de punições. Muitas vezes a fraude já se inicia na contratação com a omissão intencional de informações, como por exemplo na declaração de saúde ao contratar o seguro de vida ou na declaração de bens no caso do seguro patrimonial. Muitas vezes também a fraude já se inicia no preenchimento do formulário de contratação com informações intencionalmente incorretas. Como casos de ocorrências prévias de defeitos mecânicos no ramo automóvel. Existem outros diversos tipos de fraudes que são detectados através de investigações e perícias técnicas em diversos ramos de seguro. A omissão de fatos nas vistorias, a montagem de sinistros, a declaração de perdas inexistentes, o aumento deliberado de danos, o envio de averbações de cargas inexistentes com notas frias e as falsas declarações de roubo ou furto. Devido à extensão da fraude e da existência de casos tão diversos, é que se faz necessário que toda a sociedade se conscientize do problema e que todos os profissionais envolvidos nas operações de seguro atuem na prevenção e redução da fraude. A melhor forma de combate à fraude é a prevenção. A repressão deve ser feita pelos órgãos competentes e pela fiscalização. Não somente as seguradoras, mas também todos os profissionais do mercado de seguros têm relevante papel na prevenção. O corretor é uma peça fundamental na função preventiva, já que ele é o elo entre a seguradora e o segurado na operação. Diversas iniciativas legais e operacionais têm sido propostas às autoridades públicas para uma atuação mais efetiva da polícia no combate aos atos fraudulentos. Além disso, a participação da sociedade em geral nas ações preventivas, através da disseminação do conhecimento sobre a fraude em seguros, favorecerá a redução da propensão a fraudar e da tolerância à fraude. As seguradoras, os corretores e os prestadores de serviços cumprem um importante papel no esforço para a prevenção e redução da fraude. Entre as ações dessas diversas entidades do mercado de seguros, previdência complementar e de capitalização, podemos citar o fornecimento de informações adequadas ao consumidor adquirente de seguro, a adequação de processos internos das seguradoras destinados ao controle das operações, a adoção de melhores práticas de aceitação de risco e de liquidação de sinistros e o aumento da capacidade técnica dos profissionais do mercado segurador. A cooperação com as autoridades públicas e a participação da sociedade irão fortalecer as ações para a prevenção da fraude em seguros. Os corretores devem adotar algumas ações preventivas nos seus procedimentos de conduta, como, por exemplo, esclarecer com clareza ao consumidor as coberturas contratadas, cuidar para o correto preenchimento das informações na proposta de seguro, alertar sobre as consequências da fraude no seguro, informar a existência de penalidades para o cometimento de fraudes. O cenário atual aponta para o desenvolvimento de esforços a fim de reduzir a incidência de fraude em seguros. No entanto, existem ainda grandes desafios que são objeto das ações de prevenção à fraude. Primeiro, é necessário desvincular a imagem da fraude da imagem do crime sem vítimas. Toda fraude acarreta um prejuízo diretamente à seguradora e, consequentemente, aos segurados e à sociedade. Quando o indivíduo frauda o seguro, todos saem perdendo. É necessário também punir esses fraudadores, sendo qualificado como crime pelo Código Penal brasileiro. O cometimento da fraude deve ser punido nos termos da lei. Mas acima de tudo, é necessário transformar a visão que o público em geral, legisladores, reguladores e líderes de comunidade têm em relação à fraude em seguros. É necessário mudar o paradigma de que a fraude é um custo inerente ao negócio.
Tendo em vista esses desafios desde 2003, a FENASEG vem desenvolvendo diversas ações de um plano integrado que visa a prevenção e a redução da fraude em seguros. Além da pretendida redução dos níveis de fraude, outros benefícios introduzidos pelo programa irão contribuir para a expansão do mercado e para o desenvolvimento econômico do país. E quais são as ações que fazem parte do plano integrado? A gestão integrada é dividida em ações institucionais e ações específicas. As ações institucionais visam o desenvolvimento e a melhoria das imagens do mercado segurador. Já as ações específicas são abrangentes e com focos em todos os ramos. Elas são divididas em investigação e repressão, prevenção, comunicação e educação e gestão da informação. Em uma pesquisa de mercado realizada pelo IBOPE, grande parte da população de segurados entrevistados declarou que nunca fraudou o seguro. Mas a maioria dos segurados disse conhecer alguém que já o fez. Para que possamos diminuir os índices de fraudes oportunistas, o segurado comum precisa entender como funciona o seguro e que as seguradoras não são as únicas prejudicadas com as fraudes. Em resumo, as seguradoras são gestoras de fundos constituídos pelas contribuições dos segurados para atender aos compromissos dos infortúnios de alguns. Em agosto de 2006, a FENASEG lançou um Código de Ética do Mercado de Seguros, Previdência Complementar e Capitalização, que tem um capítulo dedicado ao combate às fraudes e à lavagem de dinheiro. O Código de Ética é um instrumento voltado à melhoria do atendimento às demandas dos consumidores, bem como à eliminação de práticas nocivas e comportamentos prejudiciais à própria imagem do mercado segurador. E como é que eu faço para conseguir uma cópia desse Código de Ética? É só acessar o site da FENASEG. Aí lá mesmo você pode fazer gratuitamente o download completo em arquivo PDF. Ah, é mesmo, é? Vou agora mesmo ao computador para poder ler. O site é www.fenaseg.org.br. www.fenaseg.org.br. O Código de Ética está disponível na seção de publicações. O Código de Ética do Mercado de Seguros, Previdência Complementar e Capitalização é norteado por princípios de justiça e de verdade que devem formar a consciência social e representar um imperativo de conduta a ser adotado por sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar aberta e empresas de capitalização. O capítulo 7 é dedicado ao combate às fraudes e à lavagem de dinheiro e dispõe o seguinte: Artigo 20. As empresas aderentes se comprometem a estabelecer cláusulas contratuais claras de forma a evitar erros de interpretação. Artigo 21. As empresas aderentes deverão desenvolver ações voltadas ao efetivo combate à fraude, entendida como qualquer ato intencional destinado ao recebimento de indenização ou benefício a que de outro modo não se teria direito, praticado na contratação ou no curso do evento previsto no contrato e mesmo após sua ocorrência. Artigo 22. As empresas aderentes cooperarão com as autoridades policiais e demais organismos públicos e privados para o combate à lavagem de dinheiro. Aqui no site da FENASEG tem muitas informações interessantes sobre a questão da fraude em seguros. Ah, é? Me mostra então onde você encontrou tudo isso. Olha aqui, ó. É só clicar aqui em serviços, depois em proteção ao seguro. Olha só, tem até os dados daquela pesquisa realizada pelo IBOPE que você mencionou. Nossa. E tem mais dados da pesquisa do IBOPE? Eu fiquei interessado, hein? Deixa eu ver aqui, ó. A pesquisa foi realizada em 2004 e foi direcionada à sociedade para um público possuidor de seguro em 5 cidades, com os objetivos de avaliar a extensão do problema de fraudes em seguros no país, mapear as atitudes dos brasileiros em relação ao tema e indicar as melhores formas de combatê-los. Um dos quesitos avaliados foi justamente a atitude do segurado em relação às fraudes no seguro. E o que foi descoberto? Bom, segundo dados da pesquisa, 55% responderam que nunca fraudariam o seguro. Entretanto, 39% responderam que não fraudariam o seguro por medo de serem identificados.
E 1% dos entrevistados respondeu que poderia fraudar o seguro se tivessem certeza de que não seriam identificados. Outro 1% disse que fraudaria o seguro, mas com receio de ser identificado. Ou seja, há pessoas que só não fraudam o seguro por medo de serem identificadas. Não se inibem de fazê-lo somente pelo fato de ser incorreto e antiético. Bom, isso mais uma vez demonstra a necessidade de esclarecer a população sobre os efeitos negativos que a fraude provoca na sociedade, em prejuízo dos próprios clientes do seguro. A fraude não detectada vai influenciar diretamente na formação do preço do seguro, já que repercute, como já dito, nos índices de sinistralidade do mercado. Agora, olha só que interessante. Perguntaram também aos entrevistados sobre a denúncia de fraude em seguros. Apenas 1% dos segurados já denunciou, mas 55% responderam que denunciariam caso ficassem sabendo. E 36% não denunciariam, mesmo que ficassem sabendo. Isso demonstra como é importante ampliar e divulgar a existência dos serviços do Disque Fraude em Seguros, pois ele é um eficiente canal de cooperação da sociedade, não só para a redução da fraude, mas também para o combate da criminalidade. E é anônimo, como o Disque Denúncia? Sim, assim como o Disque Denúncia. As denúncias feitas para o Disque Fraude são anônimas. E o denunciante ainda recebe um número de um protocolo para poder acompanhar via telefone o andamento das investigações. Uma das iniciativas do Plano Integrado são os convênios firmados com as entidades estaduais de Disque Denúncia para proporcionar um canal de comunicação entre a sociedade e o mercado para denúncias de fraude contra o seguro de forma anônima. O aumento do número de denúncias significa a adesão da sociedade às iniciativas do Plano Integrado. É também uma ferramenta auxiliar das autoridades policiais na elucidação e combate ao crime. Esses serviços já têm atendimento nos estados de São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, através do número 181. No momento, estão em negociação a ampliação para outros estados. No Rio de Janeiro, o atendimento é realizado através do número 21 2253 1177. O mais curioso é que quando os segurados pesquisados foram informados de que as fraudes acarretavam prejuízo para todos, já que aumentavam o custo do seguro, a grande maioria dos entrevistados ficou surpresa. Nossa, exatamente. E o Ibope colheu ainda junto aos pesquisados sugestões para o melhor combate à fraude. As principais respostas foram: realizar uma campanha de esclarecimento com ampla divulgação da informação de que o valor dos prejuízos encarece as apólices dos bons segurados, punir mais severamente os fraudadores e divulgar, informar ao público que existem punições, filtrar, avaliar ao máximo possível o perfil e histórico do segurado na hora da contratação, criar uma espécie de disque denúncia de fraude, anônimo, criar fiscais para tratar exclusivamente da questão. É interessante reparar que todas essas sugestões estão exatamente de acordo com as ações que a FENASEG já vinha promovendo através do Plano Integrado. Exatamente, isso mostra que a direção tomada no combate da fraude está correta e está de acordo com a vontade da sociedade. Inclusive, desde 2004, está em funcionamento o serviço de Disque Denúncia de Fraude em Seguros. No Rio de Janeiro, através do número 2253 1177. E nos estados de São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, no número 181. Eu acho que podemos colocar mais cartazes aqui e passar a divulgar essas informações para os nossos clientes. E quanto à legislação, como são punidas as fraudes em seguro? Bom, atualmente, a fraude cometida para recebimento de indenização ou valor de seguro sujeita o infrator à mesma penalidade do crime de estelionato. A fraude contra o seguro possui implicações penais e cíveis. O artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, tipifica como crime a fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro, sujeitando o infrator à pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Além disso, na esfera civil, a fraude contra o seguro enseja várias sanções, como a perda da garantia, do direito à indenização e até a nulidade do contrato. Buscando uma punição mais severa para quem pratica o crime de lavagem de dinheiro e com o intuito de ampliar a abrangência da tipificação desse crime,
o Senado Federal aprovou recentemente o PLS, Projeto de Lei do Senado número 209 de 2003, que aumenta a pena do crime de lavagem de dinheiro para de 3 a 18 anos de reclusão e multa. Possibilita também que qualquer crime, inclusive o ilícito da fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, seja tipificado como lavagem de dinheiro desde que praticado com essa finalidade. Todos os esforços no sentido de rever e ajustar a legislação penal têm por objetivo reduzir a propensão a fraudar o seguro, reduzir os índices de impunidade e aumentar o número de casos de fraudes encaminhados à Justiça motivados pela aprovação de alterações de disposições legais ou de edição de novas leis. No que se refere à regulamentação aplicável à fraude em seguros, a Circular SUSEP número 344, de 21 de junho de 2007, estabelece regras de controles internos específicos para a prevenção de fraudes. A norma em questão cria obrigações para que as seguradoras desenvolvam estudos sobre o risco de serem objetos de fraudes, principalmente com os produtos comercializados e suas práticas operacionais. Estabelece também regra para que haja em cada sociedade seguradora um diretor ou executivo responsável pelas questões relacionadas ao controle e à prevenção da fraude. Se analisarmos os resultados da pesquisa do IBOP, podemos perceber que há um grande conhecimento em relação às fraudes no seguro. Porém, não se sabe ao certo quais são as punições que elas acarretam. Exatamente, a impunidade e a ideia de que é fácil fraudar o seguro são os grandes motivadores de práticas ilícitas, mais do que a falta de conhecimento e discernimento dos segurados. E sempre voltamos à questão de que poucos segurados sabem que os prejuízos acarretados por indenizações fraudulentas são suportados por todos os clientes. É importante que não apenas os segurados, mas todos os profissionais que atuam em cada uma das etapas do negócio do seguro tenham acesso a essas informações, desde o corretor ao regulador do sinistro. Desse modo, todos poderão tomar os cuidados e as providências necessárias para prevenir e combater a fraude corretamente. Olha só, podemos ainda ter acesso às edições digitalizadas da revista de seguros no site www.fenaseg.org.br e várias outras publicações no site da Escola Nacional de Seguros. Aqui, ó, www.funenseg.org.br. Olha só, algumas com matérias de fraude. Olha só, aqui. Que ótimo! Através de todas essas reflexões, pesquisas e estudos sobre a fraude, podemos concluir que o principal fator de sucesso no combate à fraude é a prevenção. A redução da fraude em seguros traz benefícios para a sociedade, possibilitando a redução do custo do seguro. Inibir a fraude contribui para o crescimento do setor de seguros e sua importância no cenário econômico nacional. A fraude é um ato ilícito que prejudica todo o mercado segurador e precisa ser vista e combatida como tal. Para mais informações sobre o assunto, basta acessar o site da FENASEG, www.fenaseg.org.br.